Dia 8. As nações. Então Deus disse, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e apareça a porção seca, e foi assim. Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e Deus viu que era bom. Gênesis 1, 9 e 10. Nas Escrituras, os mares frequentemente representam nações, como vemos em Isaías 17, 12. Ai! O bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e o estrondo das nações que avançam como o estrondo de muitas águas. Isso também é visto em Apocalipse 17, 15, e ele me disse que as águas que viste onde a prostituta está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Nos versículos anteriores de Gênesis, o Senhor estabeleceu os céus. Imediatamente depois disso ele estabeleceu os mares que representam as nações. Como Paulo explicou em 1 Coríntios 15, 46 e 49, porém, o espiritual não é o primeiro, mas o natural, então o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem é do céu. Como é o terreno, também são aqueles que são terrenos, e como é o celestial, assim também são os que são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. A nova criação segue o mesmo padrão da criação original. Imediatamente após termos nosso lugar estabelecido com Cristo Jesus sentado nos lugares celestiais, Ele então quer nos dar uma visão para as nações, mares. Como foi escrito a respeito do Filho em Salmos 2, 8, pede-me, e certamente te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. A igreja é a noiva do Senhor, mas as nações são sua herança. Ele criou as nações, as diferentes culturas e povos, e cada um deles tem um propósito específico e glorioso nele. A grande comissão é ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Não fomos salvos apenas para nos sentarmos nos céus. Mas para podermos levar a gloriosa mensagem da cruz precisamos estar firmemente estabelecidos com o Senhor e sua autoridade antes de irmos, mas então precisamos ir. Se não vivermos com uma missão na vida, seremos contados com os desviados ou odres velhos. Nosso amor pelo Senhor nos compele a ver que Ele receberá recompensa por seu sacrifício, as nações. Quando o Senhor terminou de separar as águas em mares, que representam as nações, Ele disse que era bom. Deus obviamente ama a diversidade de diferentes culturas e nações. Ele depositou dons únicos em cada um que refletem sua própria natureza. A primeira resposta de quem ama o bendito Criador ao encontrar os diferentes, deve ser a expectativa de uma revelação mais profunda dos caminhos do Senhor por meio deles. Nossas diferenças não devem se contradizer e entrar em conflito umas com as outras, mas sim se complementar. Como as Escrituras ensinam, mesmo aqueles com o dom de profecia veem apenas em parte. Para ver o quadro completo, devemos juntar nossa parte com o que Ele deu aos outros. Para ter uma visão precisa, precisamos uns dos outros. Depois que o Senhor dividiu as águas em diferentes mares, Ele disse que era uma coisa boa. Amar a diversidade é uma das naturezas básicas de Deus. No entanto, essa é uma de suas características básicas que grande parte da igreja tende a negligenciar. A pressão para a conformidade não vem de Deus. Ele ama a diversidade. Assim, aqueles que conhecem o Criador devem ser as pessoas mais criativas e livres da terra. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se sujeitem novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5 e 1. Enquadrando sua fundação. Primeiro, Deus criou as nações, as diferentes culturas e povos, e cada um deles tem um propósito específico e glorioso nele. Você considerou seriamente o dom de diferentes culturas e pessoas em relação à igreja corporativa? Segundo, você não foi salvo apenas para poder sentar-se nos céus, mas para poder levar a gloriosa mensagem da cruz. Você vai começar hoje? Terceiro, você tem dons únicos que refletem a própria natureza de Deus. Nossas diferenças devem se complementar. Você consegue pensar em exemplos de quando isso aconteceu?